Em 1935, Carl Jung fez uma descoberta perturbadora, algo que a psicologia moderna parece convenientemente ignorar. Ele estava acompanhando Beatriz, uma mulher de 42 anos, completamente paralisada pela incapacidade de confiar em qualquer pessoa, nem em terapeutas, nem em amigos, nem mesmo em si mesma. Durante meses de análise profunda, Jung percebeu um padrão sombrio em sua infância. Não era abuso físico, não era negligência óbvia e escancarada. Era algo muito mais insidioso. Ele chamou essa forma de tortura emocional de assassinato psicológico da capacidade de julgar a realidade. Os pais de Beatriz faziam algo aparentemente simples, mas terrivelmente devastador. Eles alternavam, de maneira totalmente imprevisível, entre validar e invalidar a percepção que Beatriz tinha da realidade. Essa gangorra emocional, essa montanha-russa de sentimentos, criou uma fragmentação permanente, uma divisão dolorosa entre o que ela realmente sentia e o que ela acreditava que deveria sentir. Jung percebeu com uma clareza cortante que quando você destrói a confiança de uma criança na sua própria percepção, você destrói a fundação da sua essência. E agora, neste exato momento, você vai descobrir como pais com traços narcisistas fazem exatamente isso. E por que adultos que passaram por essa experiência nunca conseguem confiar completamente em ninguém, nem neles mesmos. A dor lancinante que você sente quando não consegue confiar não é fraqueza, é a cicatriz, a marca profunda de um trauma psicológico específico, que tem nome e tem mecânica. E Jung mapeou com precisão cirúrgica exatamente como isso acontece. Deixe-me te mostrar algo que fará sentido imediato, especialmente se você cresceu com pais com traços narcisistas. Você sente algo, uma emoção clara, cristalina. Você está triste, você está com medo, você está magoado. Então, seu pai ou sua mãe olha para você e diz: você não está triste. Você está sendo dramático demais. Você não está com medo. Você está sendo fraco. Você não está magoado. Você está sendo sensível demais. Uma verdadeira manteiga derretida. E naquele instante, algo se quebra dentro de você. Porque você tem absoluta certeza do que está sentindo. Mas a pessoa que deveria te proteger, que deveria ser seu porto seguro, está dizendo que sua percepção está errada. E se ela está certa, então você não pode confiar nos seus próprios sentimentos. Isso é manipulação da realidade. É o famoso gaslighting. Mas não é gaslighting constante. Se fosse constante, você aprenderia que seus pais sempre mentem e manteria a confiança em si mesmo. O que torna essa experiência tão devastadora é a sua intermitência. Às vezes, eles validam. Você cai e machuca o joelho, e sua mãe diz: nossa, meu amor, isso deve ter doído muito, e você sente, ela me vê, ela me entende. Então, 10 minutos depois, você está chorando porque seu irmão quebrou seu brinquedo favorito, e ela diz: para de drama, é só um brinquedo, não seja ridículo. E você fica completamente confuso. Porque a dor do joelho era real, mas a dor do brinquedo não é. Você tem 6 anos. Você não consegue entender. Você só sente, no fundo da alma, que às vezes sua mãe acredita em você. E às vezes não, e você não sabe por quê. Então, inevitavelmente, você começa a duvidar. Será que eu realmente estou triste agora? Ou será que estou exagerando, como ela disse? E essa dúvida paralisante é o início da fragmentação da essência. Como Jung tão brilhantemente descreveu, você desenvolve 2 eus.
o eu que sente visceralmente e o eu que julga implacavelmente. Se o que você sente é legítimo, e esses dois eus nunca concordam completamente. Porque você foi ensinado, desde a mais tenra idade, que seus sentimentos não são automaticamente válidos. Eles precisam ser aprovados, externamente. Primeiro, Jung chamou essa divisão, essa guerra interna, de divisão entre o ego consciente e a essência verdadeira. O ego aprende a desconfiar da essência. E essa desconfiança, essa sombra, se torna o padrão para todas as relações futuras. Calma, porque tem uma segunda camada nesse mecanismo. Algo ainda mais cruel e perverso. E Jung documentou exatamente como funciona. Pais com traços narcisistas não apenas invalidam seus sentimentos, eles fazem algo pior. Eles reescrevem sua memória da realidade. Eles distorcem os fatos para se adequarem à sua narrativa. Vou te dar um exemplo concreto. Você tem 8 anos. Seu pai promete te levar ao parque no sábado. Você fica excitado, radiante, a semana inteira. Chega sábado e ele está no sofá, assistindo TV. Você pergunta, com o coração apertado, pai, não íamos ao parque hoje? E ele diz, irritado, como se você fosse um estorvo. Eu nunca prometi isso. Você inventou. Isso nunca aconteceu. Mas você tem certeza absoluta. Ele prometeu. Você se lembra vividamente da conversa. Você lembra dele dizendo, com um sorriso, sábado vamos ao parque. Vai ser demais. Você até contou para seus amigos. Mas agora, ele está dizendo que você inventou tudo. E você fica congelado, paralisado, porque uma de duas coisas tem que ser verdade. Ou seu pai está mentindo descaradamente, ou você está ficando louco, perdendo a sanidade. E aceitar que seu pai mente é aterrorizante demais para uma criança de 8 anos. Então, você aceita a segunda opção. Talvez eu tenha imaginado, talvez eu inventei mesmo, talvez eu esteja confundindo as coisas. E nesse momento sombrio, você aprende que sua memória não é confiável, que sua percepção da realidade pode estar completamente errada. E se você não pode confiar na sua própria memória, em que você pode confiar? Jung observou, com precisão e empatia, que crianças que passam por isso desenvolvem o que ele chamou de ansiedade existencial sobre a própria sanidade. Elas crescem com um medo permanente, um terror constante de estarem loucas, de não conseguirem distinguir a realidade da imaginação, o verdadeiro do falso. E esse medo, essa sombra constante, cria hipervigilância. Você começa a checar constantemente com outras pessoas. Isso realmente aconteceu? Eu realmente disse isso? Eu estou lembrando certo? Estou ficando maluco? Você terceiriza sua realidade. Você entrega sua sanidade para o julgamento dos outros, porque foi ensinado, repetidamente, que você não é um juiz confiável da sua própria experiência. Mas espere. Tem uma terceira camada. E essa é a que cria dano permanente na capacidade de confiar. Pais com traços narcisistas fazem gaslighting intermitente. Não é toda hora. É às vezes, é como um jogo cruel. E isso cria algo que os behavioristas chamam de reforço intermitente. O padrão mais viciante e o mais difícil de quebrar que existe. Se seus pais sempre invalidassem você, sempre reescrevessem a realidade, você desenvolveria uma estrutura psicológica clara. Eles mentem. Eu confio em mim. A verdade está dentro de mim. Mas eles não fazem isso sempre. Às vezes, eles validam. Às vezes, eles reconhecem a realidade corretamente. Às vezes, eles até pedem desculpas por algo que fizeram.
E essas raras vezes, essas migalhas de afeto, criam esperança. Você pensa ingenuamente, talvez dessa vez seja diferente, talvez agora eles vão me ver, talvez eles finalmente me entendam. E então, na próxima vez, eles te invalidam de novo. Eles te jogam de volta no abismo e você fica completamente confuso, porque você não consegue prever, não há um padrão claro, uma lógica. Jung descobriu que essa imprevisibilidade, essa aleatoriedade cruel, é o que cria trauma complexo profundo, porque trauma simples você consegue processar, você sabe o que aconteceu, você sabe que foi errado, você consegue integrar, seguir em frente. Mas trauma intermitente, onde às vezes a pessoa te valida e te ama, e às vezes te destrói e te humilha. Isso fragmenta a psique de uma forma que Jung chamou de dissociação estrutural. Você não consegue formar uma narrativa coerente, porque a narrativa muda constantemente. É como tentar montar um quebra-cabeça com peças que mudam de forma a cada segundo. E sem uma narrativa coerente, sem uma história que faça sentido, você não consegue confiar em nada, nem nas outras pessoas, porque elas podem mudar a qualquer momento. Assim como seus pais mudavam, nem em você mesmo, porque você foi treinado, condicionado a acreditar que sua percepção é falha, que seus sentimentos são exagerados, que sua memória é traiçoeira. Guarde essa ideia sobre a fragmentação da narrativa, porque ela fará todo o sentido quando eu te mostrar como isso aparece na vida adulta. E por que pessoas que passaram por isso, que carregam essa ferida invisível, têm relacionamentos específicos que sempre seguem o mesmo padrão destrutivo. Deixe-me te contar sobre uma paciente que Jung documentou em 1938. Ela se chamava Beatriz. Tinha 35 anos. Era inteligente, bem-sucedida profissionalmente, mas completamente incapaz de manter um relacionamento amoroso por mais de 6 meses. O padrão era sempre o mesmo. Ela conhecia alguém, Carl Jung, um nome que ecoa nos corredores da psicologia. Fez uma descoberta profundamente inquietante em 1935. Algo que, infelizmente, a psicologia moderna parece preferir ignorar. Ele acompanhava Beatriz, uma mulher de 42 anos, uma alma aprisionada pela incapacidade absoluta de confiar em qualquer pessoa, nem mesmo em terapeutas, nem em amigos, e pior, nem sequer nela mesma. Durante longos meses de análise, Jung desvendou um padrão sinistro em sua infância. Não se tratava de abuso físico, nem de negligência óbvia. Era algo muito mais insidioso. Ele cunhou um termo forte para descrever isso: assassinato psicológico da capacidade de julgar a realidade. Algo como roubo da sanidade. Os pais dela praticavam uma arte cruel, uma dança perversa entre validação e invalidação. Manipulavam a percepção da realidade de Beatriz de forma completamente imprevisível. Essa alternância devastadora criava uma fragmentação permanente, uma fissura dolorosa entre o que ela sentia e o que ela achava que deveria sentir. Era como se a realidade fosse um espelho, constantemente quebrado e remontado, mas sempre de forma distorcida. Nos primeiros 2 meses de qualquer relacionamento, tudo era perfeito. Ela confiava, ela se abria, ela acreditava que desta vez seria diferente. E então a pessoa fazia algo pequeno, esquecia de ligar quando prometeu, mudava planos sem avisar. Ficava irritada com algo que Beatriz disse, e nesses momentos, Beatriz entrava em pânico total. Não era uma tristeza normal, era terror existencial, porque aquilo ativava a memória corporal da infância, a imprevisibilidade dos pais, a invalidação repentina,
a realidade sendo reescrita, como se as próprias fundações do mundo estivessem tremendo, e o pânico a fazia reagir de duas formas. Às vezes, ela se tornava hipervigilante, checando constantemente onde a pessoa estava, pedindo reasseguramento repetidamente, precisando de validação externa constante, porque ela não confiava na própria percepção de que estava tudo bem. Era como se ela precisasse de um mapa para navegar por um território traiçoeiro. Outras vezes, ela se afastava completamente. Terminava o relacionamento antes de ser abandonada, porque abandonar primeiro era menos aterrorizante do que esperar ser destruída de novo. Como foi na infância, era um mecanismo de autodefesa, uma tentativa desesperada de recuperar o controle. Jung percebeu que Beatriz não estava escolhendo conscientemente esses padrões. Ela estava sendo comandada por um complexo autônomo, que ele chamou de complexo de confiança quebrada. Um conjunto de memórias, emoções e padrões que tomavam o controle sempre que a confiança estava em jogo. Era como um programa rodando em segundo plano, ditando suas ações. E o complexo tinha uma lógica própria, a lógica de sobrevivência de uma criança de 6 anos, que aprendeu que confiar é perigoso, que a validação externa é ilusória, que a qualquer momento a realidade pode ser reescrita e você pode ser invalidado novamente. Era uma lógica distorcida, mas profundamente enraizada. Para Beatriz adulta, isso não fazia sentido racional. Ela sabia que o namorado esquecer de ligar não significava que ele ia destruí-la. Mas o complexo não sabia. O complexo ainda estava operando com a informação da infância, onde esquecer de ligar era seguido de invalidação total da realidade dela. Era como se o tempo não tivesse passado e a criança ferida ainda estivesse no controle. Calma, porque a parte mais importante sobre esse complexo vem agora. E é aqui que a maioria das pessoas trava quando tenta curar essa ferida. Jung descobriu que você não pode simplesmente decidir confiar, porque a confiança não é uma decisão consciente, é uma função da essência, do self. E quando a essência foi fragmentada na infância, a função de confiar fica danificada permanentemente. É como um castelo construído sobre areia movediça, é como ter um osso que quebrou errado. Ele não cicatriza naturalmente na posição correta. Precisa ser requebrado e realinhado, e fazer isso dói mais que a fratura original. A dor da correção é muitas vezes maior que a dor da fratura. Para Beatriz, curar a confiança significava reviver as memórias de todas as vezes que ela foi invalidada, todas as vezes que sua realidade foi reescrita, todas as vezes que ela aprendeu que seus sentimentos não eram confiáveis. Era como revisitar um campo de batalha, onde as feridas ainda estavam abertas. E Jung a guiou através de um processo que ele chamou de integração da sombra da confiança, porque a capacidade de confiar que foi assassinada na infância não desaparece. Ela vai para a sombra, fica inconsciente, e de lá sabota todos os relacionamentos. É como um fantasma assombrando o presente. O processo de integração tinha etapas específicas. Primeira, reconhecer que a invalidação realmente aconteceu, que não foi imaginação, que não foi exagero, que foi abuso psicológico real e que deixou uma cicatriz real, uma marca indelével na alma. Isso parece simples, mas é devastador, porque aceitar que seus pais te causaram dano intencional significa desistir da fantasia de que um dia eles vão te validar, de que um dia eles vão reconhecer o que fizeram, de que um dia eles vão pedir desculpas. É como renunciar a um sonho que alimentou a esperança por anos.
E essa fantasia mantém muitos adultos presos por décadas, esperando uma validação que nunca vai vir, ainda checando com os pais. Isso realmente aconteceu como eu lembro, e ainda recebendo negação, e ainda duvidando de si mesmos, presos em um ciclo vicioso de dor e desilusão. Segunda etapa, separar a voz dos pais da sua própria voz interna, porque depois de anos de manipulação da realidade, você internalizou a invalidação. Você não precisa mais dos seus pais te dizendo que você está exagerando. Você diz isso para si mesmo, automaticamente. É como se a voz deles tivesse se tornado a sua. Toda vez que você sente algo, tem uma voz interna que questiona: será que é real mesmo? Será que eu não estou sendo dramático? Será que eu não estou inventando? E essa voz soa como você, mas é o eco dos seus pais. É a sombra deles vivendo na sua psique. Um inquilino indesejado que sabota a sua paz. Jung chamou isso de introjeção. Você engoliu a visão que eles tinham de você, e agora ela vive dentro de você, como um segundo eu, que constantemente te julga e invalida. E enquanto essa introjeção estiver ativa, você não consegue confiar em si mesmo, porque metade de você ainda está atacando a outra metade, uma guerra interna constante. Terceira etapa, reconstruir a capacidade de validar suas próprias experiências, sem checar externamente. E isso é aterrorizante, porque significa confiar em você mesmo, quando não há garantia de que você está certo. Significa arriscar estar errado. Significa aceitar sua percepção como legítima, mesmo quando outros discordam. É como navegar em um mar revolto, sem bússola, confiando apenas na sua intuição. Beatriz passou 2 anos nesse processo com Jung, e o ponto de virada veio quando ela finalmente conseguiu dizer numa sessão: eu sei o que eu senti, eu não preciso da sua validação para saber que foi real. E se você disser que eu inventei, isso não muda o que eu vivi. Naquele momento, ela recuperou a autoridade sobre a própria realidade. E pela primeira vez desde criança, ela confiou em si mesma completamente, mesmo que por apenas alguns minutos, uma fresta de luz, em meio à escuridão. E Jung documentou: quando você consegue fazer isso, quando você consegue validar sua própria experiência, sem precisar de aprovação externa, algo se reconecta entre o ego e a essência. A fragmentação começa a cicatrizar. A confiança começa a renascer. É como uma semente germinando, em solo fértil. Mas não é uma confiança cega, é uma confiança consciente. Você sabe que pode estar errado às vezes. Você sabe que sua percepção não é perfeita. Mas você também sabe que é boa o suficiente, que você é um juiz competente da sua própria vida, e que quando você sente algo, aquilo merece ser levado a sério, por você mesmo primeiro, antes de qualquer pessoa externa. É a construção de uma base sólida para a autoconfiança. E quando você tem isso, quando você reconquista a confiança em si mesmo, você finalmente consegue confiar em outros de forma saudável, não uma confiança desesperada, onde você precisa que eles te validem, mas uma confiança livre, onde você escolhe acreditar neles, sabendo que se eles te traírem, você não vai se fragmentar, porque você tem um centro interno que ninguém mais pode destruir, um núcleo de força que permanece intacto. Isso é o que Jung chamou de individuação da confiança. E é a coisa mais difícil que alguém que cresceu com manipulação da realidade narcisista pode fazer, porque significa desafiar uma programação de vida inteira. Significa reaprender a realidade de dentro para fora.
significa se tornar seu próprio pai interno, que finalmente te valida. É a jornada do herói, em busca da própria identidade. E para a maioria das pessoas, essa jornada leva anos, não meses. Anos de reconhecer quando você está checando externamente. Ao invés de confiar internamente, anos de separar a voz dos pais da sua própria voz. Anos de praticar a autovalidação, mesmo quando é aterrorizante, uma maratona, e não uma corrida de 100 metros. Mas a alternativa é passar o resto da vida fragmentado, nunca confiando completamente em ninguém, nem em você mesmo, sempre checando, sempre duvidando, sempre esperando que a realidade seja reescrita de novo, sempre vivendo com uma ansiedade existencial sobre a sua própria sanidade. E isso não é vida, isso é apenas sobreviver, é uma prisão psicológica, é o legado, a herança que seus pais com traços narcisistas te deixaram. E você não merecia isso. Se você chegou até aqui, você acaba de entender algo que a maioria das pessoas jamais compreenderá. Você agora sabe por que não consegue confiar. Você conhece o mecanismo exato. Você sabe que não é uma fraqueza sua, que não é paranoia, mas sim a cicatriz de um trauma específico que tem nome e origem, e saber disso não cura automaticamente. Mas é o primeiro passo, porque você não pode curar o que você não entende. E agora, você entende. Se este vídeo te revelou algo sobre sua própria infância que você nunca havia enxergado com clareza antes, o super obrigado ali embaixo não é apenas um apoio financeiro. É você dizendo, essa verdade sobre o trauma da confiança precisa ser conhecida. Porque existem milhões de pessoas vivendo com essa fragmentação, sem saber o porquê, sem saber que isso tem um nome, sem saber que existe um caminho de cura. Cada vez que você apoia este canal, você está ajudando a trazer à luz verdades psicológicas que foram enterradas por décadas. Carl Jung documentou isso em 1935. Mas a psicologia moderna preferiu focar em traumas óbvios, em abuso físico, em negligência clara, e enquanto isso, milhões de pessoas cresceram com pais que destruíram a confiança de forma invisível, através da manipulação da realidade intermitente, através da invalidação sistemática, através da reescrita constante da realidade. E ninguém chamou isso de abuso. Ninguém disse, isso é trauma. Ninguém validou a dor. Até agora. Até este momento onde você finalmente entende. E quando você clica naquele coração dourado, você se torna parte de um movimento que está trazendo essas verdades de volta. Você não é apenas um espectador. Você é um sobrevivente consciente, quebrando o ciclo de manipulação da realidade geracional. Agora, deixe-me te mostrar como identificar se você está fazendo isso com seus próprios filhos, sem perceber, porque a coisa mais assustadora sobre a manipulação da realidade narcisista é que a maioria dos pais que fazem isso não sabem que estão fazendo. Eles cresceram sendo invalidados. Então, para eles, isso é normal. Quando um filho diz que está triste e o pai responde, você não está triste, você está sendo dramático. O pai genuinamente acredita nisso. Ele não está conscientemente manipulando. Ele está repetindo o que foi feito com ele. E é aqui que o ciclo geracional continua. Porque se você cresceu sem aprender a validar suas próprias emoções, você não consegue validar as emoções dos seus filhos. Você vai fazer com eles exatamente o que foi feito com você, a menos que você quebre o padrão conscientemente. Então, preste atenção nesses sinais. Se você é pai ou mãe, observe isso em você. Se você ainda é filho, observe isso em seus pais.
e reconheça o padrão antes que ele destrua mais uma geração. Primeiro sinal. Você diz para o seu filho que ele não está sentindo o que ele claramente está sentindo. Ele diz, estou com medo. E você responde, você não está com medo, você está apenas nervoso. Como se nervoso fosse menos legítimo que medo. Como se você soubesse melhor do que ele o que ele está sentindo. Segundo sinal, você nega que os eventos aconteceram da forma que seu filho lembra. Ele diz, semana passada você gritou comigo. E você responde, eu não gritei. Eu apenas falei firme. Como se a percepção dele do volume da sua voz estivesse errada. Como se a experiência dele não fosse válida, porque você não pretendia gritar. Terceiro sinal. Você valida seu filho. Apenas quando é conveniente para você. Quando ele tira uma nota boa, você diz, você deve estar tão orgulhoso. Quando ele tira uma nota ruim, você diz, você não se esforçou o suficiente. As emoções dele são válidas, apenas quando se alinham com o que você quer que ele sinta. Se você faz algum desses, pare, agora, porque cada vez que você faz isso, você está quebrando um pedaço da capacidade do seu filho de confiar em si mesmo. Você está criando uma fragmentação que vai durar décadas. Você está transmitindo um trauma que você mesmo carrega. E sim, é difícil parar. Porque validar emoções que você não entende é desconfortável. Aceitar que seu filho vê a realidade de forma diferente de você é ameaçador. Reconhecer que você pode ter gritado quando não pretendia gritar exige uma humildade devastadora. Mas a alternativa é perpetuar o ciclo. É criar mais uma geração de adultos que não conseguem confiar, que vivem checando a realidade externamente, que nunca se sentem seguros na própria percepção, que carregam uma ansiedade existencial permanente sobre a própria sanidade. E você tem o poder de parar isso. Você pode ser o pai ou a mãe que finalmente valida, que diz, você sabe melhor do que eu o que você sente, que reconhece, sim, eu gritei, e foi assustador para você, que aceita, sua experiência é diferente da minha e ambas são reais. Quando você faz isso, quando você valida ao invés de invalidar, você não está apenas ajudando seu filho, você está curando a criança que você foi, porque cada vez que você valida ele, você prova para aquela criança ferida dentro de você que a validação é possível, que adultos podem reconhecer a realidade da criança, que a confiança não precisa ser assassinada. E isso é individuação no sentido mais profundo que Jung descreveu. Não é apenas curar a si mesmo, é curar a linhagem inteira, é quebrar o trauma que vem passando de geração em geração, é se tornar o ancestral que as futuras gerações vão agradecer. Mas deixe-me ser honesto sobre uma coisa. Mesmo quando você entende tudo isso, mesmo quando você reconhece o padrão, mesmo quando você se compromete a quebrar o ciclo, você ainda vai falhar às vezes. Porque ninguém valida perfeitamente o tempo todo. Você vai estar cansado e vai dizer para o seu filho, para de reclamar. Você vai estar estressado e vai negar que gritou quando claramente gritou. Você vai estar defendendo seu ego e vai invalidar a percepção dele, sem querer. E nesses momentos, a coisa mais importante não é ter sido perfeito. É o que você faz depois. É voltar e dizer, eu errei, eu te invalidei, e você estava certo. O que você sentiu era real. E eu sinto muito por ter negado isso. Esse pedido de desculpas, essa admissão de erro, é o que quebra o ciclo de manipulação da realidade, porque mostra para o seu filho que adultos podem estar errados, que a realidade dele não é sempre questionável, que às vezes os pais erram
e a criança está certa, e que isso é ok. Seus pais com traços narcisistas nunca fizeram isso. Eles nunca admitiram um erro. Eles nunca voltaram atrás. Eles nunca disseram: você estava certo e eu estava errado. E por isso, você cresceu achando que toda vez que você discordava de um adulto, você estava automaticamente errado. Mas quando você admite um erro para o seu filho, você dá a ele algo que você nunca teve: permissão para confiar na própria percepção, mesmo quando ela conflita com a autoridade. E isso é a fundação de uma essência autêntica. É o que permite uma individuação real. É o que cria um adulto que não precisa checar a realidade com outros antes de acreditar em si mesmo. Agora, deixe-me te mostrar outra coisa que Jung descobriu sobre a reconstrução da confiança. E isso vai transformar a forma como você encara seus relacionamentos atuais. Carl Jung observou que pessoas com a confiança abalada na infância demonstram um padrão específico na escolha de seus parceiros. Elas não escolhem aleatoriamente. Elas escolhem pessoas que reproduzem a dinâmica familiar original e fazem isso inconscientemente, porque o complexo está tentando resolver o trauma original. Deixe-me explicar a lógica por trás desse complexo. Ele pensa mais ou menos assim: se eu conseguir fazer essa pessoa me validar, então eu finalmente provo que sou digno de valor. Se eu conseguir que esse parceiro me enxergue de verdade, então eu corrijo o que meus pais não fizeram. Então, inevitavelmente, você escolhe alguém emocionalmente indisponível, alguém que, às vezes, valida e às vezes invalida, alguém que é imprevisível, exatamente como seus pais eram. E você pensa, ingenuamente, que escolheu a pessoa errada por puro acaso. Mas não foi um acidente, foi o complexo, no comando. E o que acontece? Você recria o trauma, porque essa pessoa simplesmente não pode te dar o que você precisa. Ela não tem o poder de voltar no tempo e validar a criança que você foi. Ela não pode curar uma ferida de 30 anos atrás. Só você pode fazer isso. Mas enquanto você não entender isso, você vai continuar escolhendo o mesmo tipo de pessoa, com rostos diferentes, com histórias diferentes, mas com a mesma dinâmica central: validação intermitente, manipulação da realidade sutil, sua realidade constantemente sendo questionada. E você, sempre esperando, contra todas as expectativas, que dessa vez seja diferente. Jung chamou esse fenômeno de compulsão à repetição. O inconsciente, incessantemente, tentando resolver um trauma não resolvido, criando situações semelhantes, na esperança, cada vez mais tênue, de que dessa vez o resultado seja diferente. Mas quase nunca é, porque o problema não está na outra pessoa. O problema é que você ainda está tentando obter validação externa para algo que somente a validação interna pode curar, uma ferida na essência. E quando você percebe isso, quando você realmente internaliza que nenhum parceiro, por mais incrível que seja, vai te salvar dessa ferida, você se encontra diante de duas opções. Você pode desistir de relacionamentos completamente, decidir que a confiança é uma utopia e se isolar do mundo. Muitas pessoas fazem isso. Preferem a solidão ao risco de serem invalidadas novamente. Ou você pode seguir a proposta de Jung. Você pode entrar em um relacionamento consciente de que a pessoa não vai te curar, que ela vai te decepcionar em alguns momentos, que ela vai te invalidar ocasionalmente, e que isso não significa que o trauma original está acontecendo novamente. Significa apenas que ela é humana e humanos, inevitavelmente, falham.
E quando você consegue separar uma falha humana normal da manipulação narcisista, você finalmente se torna capaz de viver um relacionamento real, onde você não entra em pânico. A cada vez que a pessoa esquece de te ligar, onde você não se fragmenta, a cada vez que ela discorda de você, onde você consegue dizer: eu vi as coisas de um jeito, você as viu de outro, e ambos os pontos de vista são válidos. Vamos tentar descobrir juntos o que realmente aconteceu? Isso é a confiança madura. Não é uma confiança cega, onde você assume que a pessoa é perfeita. É uma confiança consciente, onde você sabe que a pessoa vai errar. Mas você confia que ela não está tentando destruir a sua percepção da realidade intencionalmente, que quando ela discorda de você, não é manipulação, é apenas uma perspectiva diferente. E conseguir fazer essa distinção é um trabalho de anos, porque o seu corpo foi treinado a entrar em pânico ao primeiro sinal de invalidação. O seu sistema nervoso simplesmente não consegue distinguir entre manipulação da realidade e um desacordo normal. Tudo aciona a mesma resposta de terror. Então, você precisa reiniciar, reeducar. Você precisa ensinar ao seu corpo que nem toda invalidação é um trauma, que você pode discordar de alguém e ambos estarem parcialmente certos, que a realidade é complexa e diferentes perspectivas podem coexistir, e que isso não significa que você está enlouquecendo. Esse retreinamento acontece através de experiências corretivas. Você precisa viver experiências onde você discorda de alguém, expressa a sua percepção e a pessoa responde: interessante, eu vi de forma diferente. Vamos explorar isso juntos. Sem negar a sua realidade, sem dizer que você inventou, sem te fazer sentir que você está perdendo a sanidade. E a cada vez que isso acontece, a cada vez que alguém valida que a sua percepção é legítima, mesmo quando diferente, algo se cura. Um pedacinho da fragmentação se reconecta. Uma fagulha de confiança renasce e lentamente, ao longo de meses e anos, você reconstrói a capacidade de confiar, que foi destruída na infância. Mas isso requer escolher as pessoas certas para viver essas experiências. Se você continuar escolhendo parceiros que praticam a manipulação da realidade, você só vai se retraumatizar. Você precisa procurar ativamente pessoas que validem a sua experiência, que reconheçam que existem múltiplas perspectivas, que admitam quando estão erradas, que não sintam a necessidade premente de estarem sempre certas, às custas da sua sanidade. E reconhecer essas pessoas requer que você confie um pouquinho em si mesmo primeiro, o suficiente para dizer: quando essa pessoa me invalida repetidamente, isso não é um defeito meu, é uma escolha ruim dela. E eu mereço pessoas que me validem. Isso é o que Jung chamou de amor próprio consciente, não é narcisismo. Não é achar que você está sempre certo, é reconhecer que você merece ser levado a sério, que a sua experiência é válida e que pessoas que constantemente negam isso não são seguras para você, e desenvolver esse amor próprio, quando você cresceu sendo invalidado, é revolucionário, porque vai contra tudo o que você foi ensinado. Você foi ensinado que você é dramático, que você exagera, que você não pode confiar em si mesmo. E agora você está dizendo: não. Eu sou um juiz competente da minha própria vida, e você não tem o direito de questionar a minha sanidade. Quando Beatriz, a paciente de Jung, finalmente conseguiu fazer isso, ela descreveu como um renascimento, como se tivesse vivido 35 anos em uma prisão e de repente as portas se abriram. Jung documentou. Ela disse que passou a vida esperando permissão para existir.
e percebeu que ninguém pode dar ou tirar essa permissão. Ela é real. Independentemente de validação externa, libertador e aterrorizante. Ao mesmo tempo, libertador, porque você não está mais à mercê dos outros para confirmar a sua realidade. Aterrorizante, porque você é totalmente responsável por validar a si mesmo. Mas esse terror é um sinal de maturidade psicológica. Crianças precisam de validação externa. Adultos conseguem se validar, enquanto permanecem abertos a feedbacks. Quando você é um adulto integrado e alguém diz que você não está triste, você pode responder: eu respeito que você veja dessa forma, e eu continuo sabendo que estou triste. Ambas as coisas são verdadeiras, e eu não preciso te convencer. Isso é o que Jung chamou de um ego forte, mas flexível. Forte o suficiente para manter a sua própria realidade. Flexível o suficiente para considerar perspectivas diferentes e integrado o suficiente para não entrar em pânico quando as duas coisas conflitam. E chegar nesse lugar, quando você cresceu sob manipulação narcisista, é um trabalho heróico. É a jornada de individuação, no sentido mais profundo. É se tornar inteiro, quando você foi ensinado que estava quebrado. É confiar em si mesmo. Quando você foi ensinado que você é louco, mas você pode fazer isso, não instantaneamente, não sem dor, não sem anos de trabalho consciente, mas é possível. Carl Jung provou isso com Beatriz e com centenas de outros pacientes. E você pode provar isso consigo mesmo. Acredite, você começa pequeno. Pratique validar suas próprias experiências naqueles momentos em que a pressão é mínima. Sabe quando você sente frio? Alguém diz: não está frio nenhum. Ao invés de duvidar de si mesmo, você afirma, com convicção: eu estou sentindo frio. E você não precisa da concordância de ninguém para saber que seu corpo está com frio. Parece trivial, parece bobagem, mas não é. Porque cada vez que você valida a sua própria experiência, sem precisar da aprovação externa, você fortalece a conexão vital entre o ego e a essência. Você reconstrói a confiança, um tijolo de cada vez, como quem ergue um templo, e, eventualmente, você terá uma estrutura forte o suficiente para confiar em si mesmo, nas questões maiores da vida. E quando você chegar lá, quando você finalmente confiar em si mesmo completamente, você vai olhar para trás e perceber algo que Jung sempre nos ensinou. O trauma não desapareceu. A memória da manipulação, da invalidação, ainda estará lá, mas ela não te controla mais. Você a integrou. E nessa integração, você se tornou mais forte do que a própria ferida, como a flor de lótus que nasce no lodo. Comenta aqui embaixo. Com que idade você parou de confiar nos seus pais? E o que exatamente aconteceu naquele momento? Porque a sua história pode ser o espelho que outra pessoa precisa, para reconhecer que não está sozinha nessa dor, para saber que existe luz no fim do túnel.